faz? Começam a questionar se a documentação está ok, e aí você começa a entender que existem outras coisas, no caso, que não estão na matrícula. Então, olha a necessidade da conversa com os proprietários do imóvel para saber se realmente o imóvel está apto ou não para ser vendido. Sim. Pode? Pode. Bom dia. Bom dia a todos. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. 2G. Bom dia quem já está entrando. Bom dia Facebook. Bom dia YouTube. Instagram. Pessoal que está entrando, bom dia. Hoje é o nosso último caso prático, hein? Hoje, o último que eu escolhi aqui a dedo para que vocês entendam mais uma negociação na prática, como que funciona no dia a dia. E aqui, para quem está chegando agora, eu sou Carol Tinelli e esse quadro é Negociação em Foco e nós tratamos aqui de estratégias negociais e estratégias jurídicas para que você venda imóveis todos os meses, um ou mais imóveis todos os meses. E hoje esse caso prático ele traz várias pontuações de locação. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera aqui. Aí, beleza. E vamos lá. Quem que aí já pegou venda com locação envolvida e ficou com medo, preocupado, será que eu pego, será que eu não pego, será que eu faço? Hoje nós vamos falar um pouquinho disso. E lembrando, no final da live eu vou disponibilizar um material complementar do que nós vamos falar aqui hoje e eu vou dar uma senha para que vocês baixem no PDF, tá? Então fica aqui comigo até o final para a gente poder conversar e vocês tirarem dúvidas e verem essa outra possibilidade. Olha só, a gente trouxe 4 casos aqui, cada um com nuances completamente diferentes, que deu para aprender várias coisas, vários itens, e que são coisas que você tem que analisar em todas as negociações, só que cada uma é de um jeito, cada uma tem alguma coisa de diferente, de importante para ser visto, tá? E o pessoal tá... Peraí que minha equipe tá falando aqui comigo. Beleza. Então tá bom. Deixa eu colocar aqui. Aí. Então vamos lá. Então, material complementar, final da live, eu vou disponibilizar o PDF para vocês com a senha do PDF. Então vamos lá. Essa operação, ela foi aconteceu também, as 4 que eu trouxe aqui aconteceram, tá? E esse caso aqui gerou um VGV de R$270 mil. Olha só, eu trouxe vários números para vocês. Eu trouxe valores bem altos, valores mais baixos, para que vocês consigam compreender que qualquer operação, qualquer negociação imobiliária que seja feita, ela precisa dessas análises. Seja um imóvel que vale 2 milhões, 1 milhão, que vale... Não importa. Não importa quanto vale o imóvel. A negociação ela tem que ser analisada sempre com todas as nuances observadas, todos os itens bem analisados para que vocês não tenham problemas no futuro, né? Porque a ideia é sempre vender com segurança jurídica, tá? Então, olha só. Neste caso, nós tínhamos, então, foi um VGV de R$270 mil. Primeiro passo que a gente dá aqui. Quem são os proprietários? Olha só, o comprador falou, tenho interesse nessa casa, uma casa de 270 mil. Não ia precisar de financiamento, então na qualificação lá do comprador a gente pergunta, vai precisar de financiamento? Não vai? Vai fazer à vista? Tá. Então esse caso aqui, uma venda à vista. Só que o que aconteceu? Para que nós consigamos viabilizar essa negociação,
A partir da análise da matrícula, sempre. Qual que é a base? Matrícula. O que nós identificamos nesse caso aqui, gente? Para quem está chegando agora, manda um aviãozinho para o pessoal entrar na live, comunica aí quem puder, tiver interesse de assistir hoje, tá? Então, proprietários aqui, que nós identificamos na matrícula. Um casal. Um casal. Casados no regime da comunhão universal de bens. Tá? E na conversa com os proprietários, né, qual foi a análise? Verificamos que, nomes fictícios aqui novamente, tá, gente? Sempre, bom dia quem está entrando, obrigada pela presença. Então, os nomes fictícios aqui. João, coitado de João e Maria, né, sempre são. Na faculdade era o Caio, o Mévio, né, que o pessoal do direito usa bastante. Então, olha só, João e Maria, casados. E aí, o que a gente faz? Começa a questionar se a documentação está ok, e aí você começa a entender que existem outras coisas, no caso, que não estão na matrícula. Então, olha a necessidade da conversa com os proprietários do imóvel para saber se realmente o imóvel está apto ou não para ser vendido. Esse caso aqui, na conversa com a Maria falou assim: o meu marido já faleceu há alguns meses. Então o João era falecido. E versus a matrícula analisada, o que nós identificamos? O João é falecido, mas na matrícula ainda consta um casal. Ainda tem duas pessoas lá. E aí? Aí você tem que questionar. Se ele faleceu, cadê o inventário? Cadê o inventário? Ou seja, quem que pode vender esse imóvel? A Maria sozinha? Não, a Maria sozinha não pode vender esse imóvel. Por que ela não pode vender esse imóvel? Porque nós descobrimos o que na conversa? Que a Maria e o João tinha 3 herdeiros. Então, herdeiro 1, herdeiro 2 e herdeiro 3. Então, quem que tem que vir, quem que tem que comparecer como proprietário para assinar a venda e compra neste caso? A Maria, o herdeiro 1, o herdeiro 2 e o herdeiro 3. Então, já começamos essa identificação de quem é quem. Sabemos que o casal era casado na comunhão universal de bens, então ela é meira. Ela é meira, por quê? Porque no regime de bens da comunhão universal, ambos têm metade do imóvel cada um. Aí você vai me perguntar, mas Carol, ainda assim não estou conseguindo visualizar a possibilidade de venda desse imóvel. Temos um comprador interessado e ele quer comprar à vista. E aí a gente pensa o quê? Como eu vou destrinchar isso? O que eu tenho que confirmar a mais para que essa operação saia, que a gente consiga fechar essa negociação e você consiga vender este imóvel com segurança jurídica, que é o que eu sempre prego aqui. Trabalhar com segurança jurídica. Então, olha só. Identificamos tudo isso. O comprador falou assim: tá legal. Como que a gente pode fazer? E aí, para, vamos dizer, piorar a situação e gerar ainda mais insegurança para quem às vezes está na operação, o intermediador ali, o corretor de imóveis, a Maria fala o seguinte: esse imóvel aqui, ó, eu não moro nele. Eu não moro nele. Esse imóvel está alugado. É possível vender imóvel alugado? O que vocês acham? Manda aqui para mim nos comentários. É possível vender imóvel que está alugado? Quem acredita que sim, quem acha que não, manda aqui para mim. Não tenham vergonha. Falem comigo, tá? Então, esse imóvel aqui é alugado. Comprador com dinheiro na mão, gente, com dinheiro na mão. Ele quer comprar.
Identificamos isso tudo então. Como que nós vamos resolver essa situação para que o comprador de fato consiga adquirir esse imóvel com segurança jurídica? O pessoal está falando que sim, pode ser vendido. Mas o que acontece muito? Como que acontece essa operação? Porque o comprador, muitas vezes nesse caso, gente, ele fica preocupado com essa situação de compra com imóvel alugado. O que ele vai ter que fazer? Alguma responsabilidade fica com ele, não fica? O que é que vai acontecer? Então, para que vocês consigam realizar essa compra e venda, vocês precisam identificar tudo antes. E não durante, não depois de assinar o contrato, nem nada disso, é tudo antes. Então conversem muito com os seus clientes, para vocês entenderem, porque olha só, a gente sempre fala, a gente sempre reforça, as negociações imobiliárias, elas partem a análise da matrícula do imóvel. A matrícula, ela tem, via de regra, todas as informações possíveis do imóvel. Porém, gente, acontece muito das pessoas não levarem alguns documentos a registro, não averbam, não levam para atualização, e isso começa a gerar alguns problemas. Então, se você, mesmo com a matrícula nas mãos, não observar e não questionar as pessoas com quem vocês estão negociando, vocês podem ter sérios problemas. Por quê? Imagina você colocar só a Maria para assinar, faz a negociação, não descobre que o João era falecido, e aí a Maria, você vai colocar as duas pessoas no contrato para assinar, só que o João, ele faleceu. Como que ele vai assinar? E aí, eles disseram, eu nem dei entrada no inventário ainda. Não dei entrada no inventário ainda. E aí? Vocês acham que dá para continuar com essa operação ou não? Eles vão falar, não tem o inventário, os herdeiros são herdeiros, mas não tem nada na matrícula, eu não fiz processo de inventário, eu não fiz escritura de inventário, eu não fiz nada. Então, olha só. Pessoal, lembra de quem ainda não está cadastrado lá na bio? Lá na minha bio tem os links importantes para vocês se cadastrarem para entrar no grupo do WhatsApp e receber o material complementar dessa aula de hoje, que no final eu vou falar a senha, tá bom? Então, não esqueça. Só recapitulando aqui, tá? Então, eles me disseram, não tem inventário. Posso vender mesmo assim? Bom, algumas situações devem ser observadas aqui. E tudo isso, gente, tem que ser observado antes. Analisem tudo isso antes. Por quê? Porque isso vai gerar algumas cláusulas no contrato de venda e compra diferentes. Vejam, o contrato de venda e compra, ele tem algumas cláusulas meio que padronizadas, mas não é um contrato qualquer, é um contrato bem elaborado que algumas cláusulas permanecerão sempre. Outras cláusulas vai precisar ser alterada para que elas se adequem ao caso concreto, à negociação que vocês estão trabalhando. Por quê? Porque se você analisa tudo isso, eu repito, você vai ter segurança jurídica, você vai passar segurança jurídica para o seu cliente e a negociação sempre vai acontecer. O seu cliente vai te procurar sempre para você vender. E aí você vai conseguir vender sempre, vender todos os meses, vender com constância, que o objetivo que eu trago aqui para vocês é que vocês consigam vender com constância, consigam a comissão de vocês no ano aí, para atingir 6 dígitos de comissão, e é importante que vocês analisem tudo isso. Então tá bom. Tendo todo o histórico do imóvel, toda a situação, que tem que ser vista previamente, vamos falar do quê? A primeira situação que foi tratada com eles. Bom, se não tem inventário pronto, temos que fazer o inventário. Então, esse é o primeiro passo, né? Que a gente vai identificar. Não tem inventário do João. O João deixou BR, o João deixou herdeiros, então precisamos fazer o inventário do João, já que a informação é que não existe inventário em trâmite, não existe inventário sequer concluído.
E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Inventário, o corretor de imóveis não pode fazer. É onde eu falo para vocês, façam parcerias, contratem advogados da área imobiliária ou outros advogados que vocês conheçam, enfim, para que vocês possam conversar com esse advogado e de fato vocês consigam fazer o trâmite desse inventário. Às vezes, gente, a pessoa tem um advogado dela de confiança. Então você que é corretor de imóveis faz o quê? Conversa com o advogado, explica para ele a situação e ele vai direcionar as pessoas para o quê? Para fazer o inventário. Mas essa informação precisa constar do contrato. Vocês precisam indicar no contrato que o inventário não tem ainda o registro, ou seja, que ele não foi ainda sequer feito. E no contrato de venda e compra vai ter que constar o quê? Um prazo para que esse inventário seja concluído. Aí você vai me perguntar assim, mas Carol, como que eu vou saber o prazo que esse inventário vai demorar para ser concluído? Bom, o prazo do inventário depende muito de como está o imóvel. Esse imóvel, no caso, eu analisei e falei, olha, é rápido de ser feito porque dá para fazer pela via extrajudicial. Então, numa análise que eu fiz do inventário, do caso, eu vi que o inventário podia ser pela via extrajudicial, que é muito mais rápido do que a via judicial. Então, eu estipulei um prazo no contrato para que isso fosse concluído. Então, olha só, lembra que o comprador falou que ia pagar à vista? E lembra que eu já falei aqui em outras oportunidades, inclusive num dos casos práticos, que quando você tem alguma pendência a ser resolvida num caso, fale de um sinal para garantir o negócio. Fale de um sinal para garantir o negócio. Esse negócio pode ser um sinal mais alto, mais baixo. Como não depende de financiamento e a probabilidade de concluir esse inventário é muito alta, por quê? Porque os herdeiros são maiores, são capazes, a meia tem condições de assinar esse documento, é tranquilo, não tem nenhum tipo de problema. Então nós fizemos como? Essa operação ela aconteceu, ela foi paga, está redonda e acabada. O comprador deu um sinal, tá? E o restante, o saldo remanescente da compra foi paga no final, quando foi feita a escritura pública, tá? Quando foi feita a escritura pública. Aí você vai falar assim pra mim, ô Carol, mas e a história do imóvel ter sido alugado? Estar alugado no caso, o que eu faço com isso? Bom, pra quem nunca pegou um caso desse, e para quem vai pegar a partir de agora, porque já sabe como que faz, tá? Como que funciona? A lei de locações, ela diz que se o imóvel estiver alugado, bom dia, Carol, se não tiver proprietário só posse. Já falamos aqui com você, tá, Isabela? Deixa eu só concluir essa parte aqui da locação, tá bom? Então esse imóvel estava alugado, o comprador falou, mesmo assim eu quero comprar esse imóvel. Mesmo assim eu quero comprar esse imóvel. E gente, lembrando, tudo isso é para que vocês consigam gerar segurança jurídica, viabilizar a negociação para vender todos os meses, tá bom? Para vender todos os meses, sempre pelo menos um imóvel. Então, locação. O imóvel está alugado, tem lá o inquilino, né, que é o locatário, morando. O inquilino está lá morando no imóvel. E o comprador diz, eu quero comprar mesmo assim. Você fala para o comprador que tem um inquilino, tá? Não pode omitir nenhuma informação na hora da negociação, sob pena de vocês terem problemas futuros aí com alguém. Então não façam isso nunca. Sempre sejam muito claros com os clientes de vocês. Seja se você estiver trabalhando com o proprietário, seja se você estiver trabalhando com o comprador, não importa. Sempre sejam muito honestos.
tá? Com as informações. Então, imóvel alugado. O inquilino, ele tem um negócio que chama direito de preferência. O que é isso? O direito de preferência dá ao inquilino, ao locatário, a possibilidade de ter a preferência na compra, na aquisição desse imóvel, tá? Ou seja, o que diz a lei? O que precisa ser feito? Esse inquilino, ele tem que receber uma notificação. Com o quê? O que tem que ter nessa notificação? Os proprietários lá no caso, que nós identificamos que era quem? A viúva e o marido, só que não tinha inventário, mas sabemos que o marido é falecido, então temos 3 herdeiros. Ah, mas eu não tenho inventário feito, eu não tenho inventário nem registrado, nem iniciado, ainda vai demorar, o que eu faço? Bom, quando não tem inventário em andamento e até que seja finalizado esse inventário, você coloca todo mundo nessa notificação para assinar. Como assim, Carol? Nós temos a viúva e nós temos o herdeiro 1, o herdeiro 2 e o herdeiro 3. Temos um detalhe aqui, mais um detalhe aqui. Um dos herdeiros, ele era casado na comunhão universal de bens. O que quer dizer isso? Que esse herdeiro, mesmo recebendo por herança esse imóvel, o cônjuge tem metade. Se o cônjuge tem metade, ele precisa assinar a notificação também, tá? Ele tem que assinar também, porque ele vai ser proprietário desse imóvel também. Então ele não vai só assistir a venda desse imóvel, ele vai participar ativamente como parte, como proprietário. Tudo bem? Então tá. Essa notificação, gente, com direito de preferência, ela tem que ser enviada então ao inquilino antes do imóvel ser colocado à venda. Ah, mas Carol, e aí? Como é que eu faço nesse caso, hein? Porque é o seguinte, o comprador já apareceu, e aí, o que eu faço? Gente, vamos dizer o seguinte, o que não tem remédio, remédio está. Nós temos que trabalhar com o que temos. Se eu não fiz essa operação, se eu não fiz essa notificação antes... Bom dia, Rose. Se eu não fiz essa notificação antes de colocar o imóvel à venda e apareceu um comprador, eu faço agora a notificação. E eu falo o quê? Inquilino, que é o locatário, eu vou vender meu imóvel por R$270 mil e eu aceito X forma de pagamento. Você tem que dizer o preço e dar as condições de pagamento para esse inquilino comprar, se ele quiser. Essa notificação, gente, tem que ter um prazo para essa pessoa responder de 30 dias. Ah, mas ela tem que responder em 30 dias só após passar o prazo? Não. Ela tem até 30 dias para falar se ela deseja comprar esse imóvel nessas condições de preço e pagamento ou se ela não quer. E o silêncio quer dizer que ela não quer. Então, nós vamos fazer a segurança, nós vamos ter a segurança jurídica aqui do mesmo jeito, como se antes tivéssemos feito. Então, se a gente tinha que ter feito isso antes, não fizemos, você ainda tem que oportunizar a pessoa para que ela se manifeste quanto à aceitação dessa compra ou não, se ela quer ou não quer comprar, tá? Então, você deu os 30 dias. Essa notificação, pessoal, ela tem que ser uma notificação que a gente chama de notificação inequívoca. É muito nome estranho, eu sei,
Mas é importante que vocês aprendam esses nomes, porque juridicamente falando são nomes utilizados na prática, e vocês que são corretores e corretoras que trabalham atuantes na prática, vocês precisam conhecer palavras diferentes que são usadas no dia a dia, porque senão você pode não saber o que as pessoas estão falando. E para um corretor de imóveis que quer ganhar 6 dígitos no ano, que quer vender imóvel todo mês, ou mais imóveis todos os meses, é imprescindível, é importante e necessário que vocês conheçam vários termos técnicos, inclusive jurídicos. Aí eu não sou advogado, Carol, não tem problema, aprenda ao menos o que você vai usar no dia a dia, na prática, para que você de fato consiga se comunicar com mais assertividade com os seus clientes. Então, o que é uma notificação inequívoca? É uma notificação que a gente tem a certeza de que o inquilino recebeu essa notificação. Então, manda lá por AR, manda por telegrama, tá? Manda como você tenha a certeza que o locatário recebeu, tenha a certeza que ele assinou e que ele tomou ciência desse documento, tá? E aí ele vai responder em 30 dias ou menos tempo, ele vai responder em menos tempo, que ele quer ou não quer. Se ele disser que quer, vocês vão ter que vender para essa pessoa, porque ela tem a preferência. E o outro comprador, Carol? O outro comprador, se por acaso acontecer alguma coisa aqui de não dar certo essa compra com o inquilino, ele ainda pode voltar para o jogo, vamos dizer assim, tá? Mas ele tem a preferência. Carol, e se ele falar que ele não quer? E se ele não quer? Você perguntou aqui, notificação por carta registrada ou pelo WhatsApp? Faça por carta registrada. Carta registrada, na verdade, com AR, tá? Tem que ter a ciência inequívoca do inquilino. Ele não pode, porque depois ele pode alegar que ele não recebeu esse documento, e aí você não tem como provar. Você está me entendendo? É por isso que precisa ser uma ciência inequívoca. É a confirmação, 100% de certeza, que essa pessoa recebeu essa notificação. Então, quais são as implicações deste contrato? Como que nós vamos fazer aqui? Como que nós vamos trabalhar? Então, a gente tem que fazer o inventário e dar um prazo. Aí, quem que vai falar desse prazo para você colocar no contrato? O advogado com quem você fez a parceria, que foi contratada pelas partes, por você, não sei. A pessoa, ela consegue te dar mais ou menos um prazo. No judiciário é mais difícil isso acontecer, mas quando é no judiciário dá certo, e quando não é extrajudicial é mais rápido, tá? Então dá para você estipular um prazo melhor com o advogado. Depois a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer também a notificação. É tudo coisa paralela, tá? É tudo concomitante aqui. Você não vai fazer... No contrato você vai colocar tudo que você precisa colocar, tá? Mas a primeira coisa que você vai fazer é a notificação, antes de fazer o contrato. Porque se você fizer o contrato com essa pessoa e o locatário tinha interesse em comprar esse imóvel, esse locatário pode desfazer essa venda. E ninguém quer, né? Você tá com a assinatura quase feita do contrato, de repente alguém fala assim, não, eu quero comprar esse imóvel. Ninguém me ofereceu, como que eu ia saber se eu queria comprar ele ou não? Eu precisava ter essa ciência e não foi dado, então faça. A notificação é importante. Feito isso, anexa essa notificação no procedimento da venda e compra. Tá? Anexa esse documento para ficar como prova. Se alguém lá na frente quiser reivindicar alguma coisa, você tem como provar que aconteceu a notificação e que ela foi inequívoca e que a pessoa não quis e que está tudo certo. Depois, gente, feito o prazo, vocês têm que combinar aqui ainda o pagamento, né? Por quê? Porque lembra que eu falei que a pessoa deu um sinal? Ela só deu um sinal e a hora que terminasse esse inventário, ela tinha que terminar de fazer o pagamento. Só que esse inventário aqui não é só fazer. O inventário não é só fazer. O que tem que fazer com o inventário? Registrar. Aonde? Na matrícula do imóvel.
Então, feito o inventário, saiu. Ah, então tá bom, o imóvel vai ficar com a viúva, com os 3 herdeiros mesmo? Tá. Então esse inventário ele tem que ser registrado na matrícula do imóvel. Aí sim, o imóvel vai ficar com a viúva e com os 3 herdeiros, né? E mais a esposa lá que no casamento da comunhão universal, tá? Registrou na matrícula, agora eu tenho os proprietários certos. Agora eu tenho o dono, eu tenho quem é o dono do imóvel, quem tem o domínio do imóvel. E aí, tudo isso tem que colocar no contrato, gente. Tudo isso tem que constar em cláusula contratual para gerar segurança jurídica, porque se eu tenho uma pendência desse porte, e não é pouco, tá? Isso aqui é uma pendência grande, tem que ser analisada com muita cautela, com muito cuidado. Mas por que eu quis trazer para vocês aqui? Para vocês entenderem que mesmo tendo uma situação assim, você pode vender o imóvel, desde que você faça todos os vínculos possíveis e necessários na negociação para você gerar a segurança jurídica. Porque se vocês não fizerem isso, as pessoas que estiverem envolvidas aqui, elas vão ficar muito bravas com vocês e elas não vão querer mais te contratar. Elas vão falar para vocês que vocês não são bons corretores e boas corretoras. Então, tomem muito cuidado com isso. É possível? É, mas analisem com cuidado. E eu estou querendo ensinar isso aqui para vocês, para que vocês possam saber que é possível e que daí precisa de toda essa análise com maior profundidade e constar em contrato. Então, registrou o contrato, aí sim pode sair a escritura de quê? De venda e compra. Aí pode sair essa escritura sem problema nenhum. E aí é quando o comprador termina de pagar. Só que depois da compra, aqui o inquilino não quis, ele pagou o valor, tá tudo certo, muito maravilhoso. Mas tem uma ponta solta aqui ainda nessa situação. Vocês sabem qual é? Tem uma ponta aqui ainda. O inquilino. O inquilino está lá no imóvel ainda. Porque não quer dizer que comprou, que ele vai sair. Quem comprou, comprou sabendo que ele estava lá. E aí, como que fica? Gente, a obrigação de denunciar, de dizer se esse contrato vai continuar ou não, é de quem comprou. Ou seja, o que quer dizer isso? Então, olha só para vocês recapitularem. Comprador adquiriu imóvel sabendo que estava alugado. Isso inviabilizaria a negociação, a venda e compra? Não, não teria nenhum problema. Pode comprar, como nós fizemos aqui. Mas, vocês têm que orientar essa pessoa ao quê? Que após a compra efetiva, tudo redonda, ele tem que denunciar esse contrato. Essa palavra denunciar vocês também vão escutar, então é uma outra palavrinha aí nova da prática que vocês vão ouvir. Essa denúncia de contrato, ela nada mais é que o comprador dizer se ele quer ou não permanecer com aquela locação em vigência, tá? Se ele não quiser, ele tem que dar os 90 dias para o inquilino desocupar esse imóvel, tá? Então ele pode não querer e tudo bem, tá? Ele não é obrigado a permanecer com o imóvel, mas ele tem esse prazo. Depois desse prazo ele não consegue mais só simplesmente tirar a pessoa de lá, tá? Então aí tem que analisar o contrato de locação para ver quais são as outras possibilidades. Pessoal, vocês entenderam? Então só para recapitular, para vocês verem como é possível fazer essa negociação aqui. VGV de R$270 mil, uma casa, pagamento à vista, estavam na matrícula do imóvel.
Um casal casado no regime da comunhão universal de bens, então era o João com a Maria, nomes fictícios, onde o João era falecido. Perguntamos para Maria, a Maria disse, João não tem inventário, não foi feito inventário de nada. João deixou 3 herdeiros e uma viúva. Tá bom. Descobrimos que o imóvel estava alugado. Ah, então eu não posso vender esse imóvel? Tem tudo isso, não tem inventário, não tem locação, tem locação, o que eu faço com isso? É possível, como? Orientar as partes que tem que fazer o inventário do João. Para quê? Para que a viúva e os herdeiros passem a ser titulares do domínio do imóvel. Ou seja, esse inventário precisa ir para registro no cartório de imóveis competente. O cartório tem que registrar esse documento. Todos aparecem como proprietários na venda do imóvel, então eles aparecem como promitentes vendedores. Sinal menor para que possa não ter problemas se acontecer alguma coisa no curso do contrato, durante o decorrer do contrato. Um sinal menor que apenas garante a negociação, mas que não gera grandes problemas se precisar desfazer alguma coisa nesse sentido. Imóvel alugado, inquilino lá, precisa ser notificado, tem que dar o prazo de 30 dias para ele responder, tem que oferecer para ele no mesmo preço, nas mesmas condições de pagamento. E todo mundo assina essa notificação. Tem que ser com ciência inequívoca que nós falamos, tá? Ou seja, tem que ter certeza que o locatário recebeu essa notificação, sob pena de vocês terem o negócio desfeito, e vocês não querem ter um negócio desfeito, porque agora vocês sabem que precisa fazer isso, tá? Então façam. Então, dê prazo para isso tudo ser cumprido, não pode ficar um contrato sem prazo lá, solto, cada um faz no tempo que quer, nada disso. Lembra, pessoal? O nosso intuito é fazer negócio com segurança jurídica. Se você fizer negócio com segurança jurídica, você vai conseguir atingir a sua meta de comissão aí de 6 dígitos no ano, de vender um imóvel por mês, um ou mais imóveis todos os meses, tá? Então, prestem muita atenção nisso que é importante. Registrou na matrícula, vocês podem ir para a escritura de venda e compra, com o comprador pagando a diferença do que faltava lá do sinal, o saldo remanescente. Feita a escritura, o comprador deve denunciar o contrato para dizer se ele quer permanecer com aquela locação ou não, tá? Então, olha só, quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, entre no link da bio, se cadastra lá para receber as notificações das nossas lives, nosso quadro semana que vem vai ter mais dias, e aí vocês vão receber lá em tempo real, sim, bem rápido mesmo, tudo que nós estamos fazendo. E hoje vai receber o material complementar dessa aula aqui, ó, tudo que aconteceu, como é que foi a negociação. Então quem não se cadastrou, entra lá, tá bom? E eu vou falar agora a palavra-chave para quem ficou até o final, para conseguir pegar o material complementar. Então vamos lá. A palavra-chave de hoje, escrita tudo maiúsculo, é locações, no plural, maiúsculo e no plural, locações, maiúsculo e no plural, combinado? Então, quem tá aqui até agora vai poder pegar esse material complementar com essa senha, tá bom? E, gente, na semana que vem, deixa eu falar pra vocês uma coisa, o nosso quadro vai passar a ser na hora do almoço, 12h47, terça, quarta e quinta, então, quem quiser me acompanhar aí, tiver na hora do almoço, mais tranquilo também, pode acompanhar as lives. E eu vou trazer vários temas para vocês, tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui agora, o que o pessoal tá perguntando. Me perguntaram da posse aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Se não tiver, Carol, se não tiver proprietário, só posse, ó, sempre me questionam essa parte de posse, tá? Pessoal, posse... lembra sempre, ó, quem não registra não é dono. Então é o seguinte, se você vender um imóvel que não tem a pessoa lá na matrícula, não é que você não vai ver, não é uma questão de não poder, mas vocês não devem vender. Não, por que que não?
justamente porque essa outra pessoa, esse adquirente agora que entrou em contato com você e quer comprar esse imóvel, ele nunca vai conseguir entrar na matrícula do imóvel também. E por que isso acontece? A não ser que ele consiga lá, daqui 10, 15 anos, ele consiga fazer uma uso capião e entrar como titular de domínio desse imóvel. Fora isso, eu não aconselho vender imóvel somente com posse, porque quem não tem o registro não é o dono do imóvel. A posse pode estar com o A, com o B, com o C, então tomem cuidado com isso, tá bom? Não façam venda só com imóvel que tenha possuidor. Deixa eu ver. O comprador pode denunciar o imóvel mesmo que a locação ainda esteja no prazo de vigência contratual? Não existe obrigação de aguardar essa realocação? Não, ele tem que fazer no prazo de 90 dias após a compra, tá, Vitória? Victória, né? Ele tem que denunciar, ele tem esse prazo de 90 dias aí para fazer. Ele tem que dar até 90 dias para o inquilino desocupar o imóvel, se ele não quiser permanecer. Se ele quiser permanecer com a locação, ele tem que fazer o quê? Ele tem que alterar o contrato de locação para constar as novas partes, as novas condições do contrato e tudo mais. Tudo bem? Isabela, e o contrato de gaveta? Qual é a sua dúvida, Isabela, em relação a isso, o contrato de gaveta? Qual é a sua dúvida específica? Fala para mim. Vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu posso pedir para o inquilino deixar o imóvel ou tem que cumprir o contrato? Pode pedir para deixar o imóvel. Lá na lei de locações tem um artigo que fala que ele tem até 90 dias para desocupar o imóvel, tá? Então, quando o inquilino ele tiver essa ciência da saída dele, da venda do imóvel, na verdade, ele pode já até ir conversando, né, com o novo adquirente, com o antigo proprietário, já ir conversando com esse locatário para as pessoas se ajustarem. Às vezes o comprador aguarda terminar a locação, mas isso aí é uma questão de ser acordado entre partes, tá, gente? A lei fala uma coisa, mas se as pessoas quiserem estipular algo diferente, não tem problema, tudo bem? Eu posso pedir para o inquilino deixar o imóvel? Tá, mas se a venda está com um valor muito menor, tipo metade do valor. A venda de quem, Isabela? A venda do novo comprador está abaixo, você fala? É assim, ó, o inquilino ele tem que receber a possibilidade das mesmas condições que o proprietário daria para qualquer outro comprador, tá? Não pode ser diferente. Se for diferente o valor e o inquilino descobrir isso depois, ele pode cancelar essa venda, tá? Então tome muito cuidado com isso. Não queiram, por exemplo, às vezes eu já vi isso na prática, essa sua pergunta é muito importante. De falar assim, o imóvel vale 500 mil só para que o inquilino não compre. Aí ele vai descobrir que foi vendido por 250 para um novo adquirente. E se ele reivindicar, ele consegue ganhar isso daí, tá? Se ele tiver interesse em comprar pelos 200, se ele tiver condições de comprar pelos 250 mil reais, vocês vão enfrentar um grande problema aí. E aí o proprietário vai vir em cima de quem, né? Ele vai falar, aquele corretor, aquela corretora lá, ó, ela não me avisou disso, e agora? E agora? Aí vão falar que você tem que pagar o advogado deles pra defesa, tá bom, gente? Toma cuidado com isso, tá bom? Muito importante, muito, muito delicado isso, então fiquem bem atentos, tá? Rose, nessas aulas não tem certificado, só o certificado tem lá no meu curso, tá? Quem é aluno do meu curso vai ganhar certificado de ser um corretor profissional, corretor pro, tá? Então aí lá no curso vai ter sim, quem tá fazendo o curso tem o certificado. Essas aulas aqui, elas são aulas que eu dou aqui no Instagram, são aulas gratuitas, então elas não têm certificados, tá bom? Alguma dúvida a mais, pessoal? O que vocês acharam, gostaram? Então, lembrando, a senha lá é locações, maiúsculo e no plural, tá bom? Pessoal, obrigado, acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida. Muito obrigada pela participação de vocês. Na semana que vem, então, a live será na terça-feira, às 12h47, tá bom? E eu vou falar com vocês aqui de vários outros temas.
Essa aqui foi a série de 4 casos práticos. Então eu espero vocês na próxima terça-feira, 12h47. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Paula. Que bom que você gostou. Fico feliz em saber. Tá bom? Imagina, Isabela, estejam aqui. Talvez na hora do almoço aí vocês estão almoçando, vem aqui assistir, ter um pouco mais de conhecimento na hora de negociar o imóvel, né, que tem bastante coisa para ser vista. Você é muito clara nas aulas. Obrigada, Paula. Obrigada mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Peguem lá o material, aproveitem o material complementar que eu vou deixar lá em PDF. Daqui a pouquinho no grupo vai estar disponibilizado para vocês, tá bom? Ótima quinta-feira, excelente final de semana para vocês e até a próxima live na terça-feira, 12h47. Tchau, tchau.